E aí, meus amores, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, na paz, suave, tranquilão? Eu tô bem demais e muito satisfeito. Aliás, mais que satisfeito, empolgado de novo, porque hoje é dia de terminar, de fechar com chave de ouro a parte de estequiometria. Então, vamos embora, porque hoje é dia de cálculo envolvendo excesso de reagente. O que acontece? Toda vez que eu tenho uma reação que ocorre com excesso de reagente, nós temos um problema a lidar. Que problema é esse? Qual dos dados dos reagentes eu vou usar para fazer o exercício? Porque é o seguinte, se existe excesso de algum reagente, significa que eles estão em quantidades que não são estequiométricas. Como assim quantidades não estequiométricas? É o seguinte, a gente sabe que X gramas de um reagem com Y gramas de outro. E aí, se uma dessas massas variar, a outra tem que variar na mesma proporção, para obedecer às leis ponderais lá do princípio. Porém, nem sempre isso acontece. E aí, quando o caso é assim, ou seja, não tem massas que são estequiometricamente proporcionais, temos uma treta, temos um probleminha. Eu estou sentindo uma treta! Que é a existência do excesso. Daí o que acontece? Se você faz o cálculo, a regrinha de 3, usando o reagente certo, que é aquele que determina o final da reação, os seus resultados dão certo. Se você faz usando o reagente errado, que não é aquele que determina o final da reação, é o excesso, aí os seus resultados dão todos errados. Então o grande problema dos cálculos envolvendo excesso de reagente está em identificar quem é que determina o final da reação. Esse composto que determina o final da reação é chamado de reagente limitante, certinho? Reagente limitante. Daí, hoje eu vou trazer para vocês a regra de Rubens, que é uma manhãzinha que eu criei. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Para deixar isso sempre muito padrãozinho. E toda vez que algo é padrão, por consequência, é fácil, né? Então, primeira coisa, meu Deus, como eu vou saber que eu precisarei ou que o caso é de uma reação que envolve excesso de reagente? Muito simples. Reações que envolvem excesso de reagente, normalmente tem um exercício que te oferece quantidades dos dois reagentes envolvidos, ou mais do que dois, né? Às vezes tem 3, 4 reagentes e ele te oferece informação de todos os reagentes. Se o exercício oferecer o valor para todos os reagentes, por exemplo, 2 mols do reagente A com 4 mols do reagente B, provavelmente é um exercício que envolve excesso de reagente, tá bom? Porque se não for o caso, ele já pode te dar a massa de um só e perguntar sobre alguma outra coisa, tá bom? Então, deu dados referentes à massa dos dois reagentes, ou a quantidade dos dois reagentes, provavelmente vai ser uma reação que envolve excesso. Daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar quem acaba primeiro para fazer a reação do jeito certo. Concorda? Beleza. Segundo a regra de Rubens, primeiro vem o padrãozinho. Qual é o padrãozinho? Definir quem é o reagente limitante. Lembra? Limitante, aquele que acaba primeiro e, portanto, determina o final da reação. Como é que a gente calcula o limitante? Olha aqui, muito simples, um jeito muito fácil de você determinar quem é o limitante. Às vezes é fácil, porque está na cara. Tipo assim, se 50 reage com 50, e aí o exercício ofereceu 100 de um e 300 do outro, você sabe que o limitante é esse daqui, que o exercício ofereceu 100 de 50, porque a quantidade é muito menor do que a do outro. Mas isso nem sempre vai acontecer. Então, como que a gente vai padronizar para enxergar sempre quem é o limitante? Aqui, o limitante vai ser descoberto fazendo uma razão para todos os reagentes da sua reação. Como? Vai ser o dado do exercício dividido pelo dado da equação balanceada, certo? E aí, o resultado dessa divisão vai dar um valor de forma que o menor resultado será o limitante. Então, como que isso vai acontecer? Vamos pensar. De novo, o meu exemplo, reagente A na equação balanceada tem 50 gramas. O exercício ofereceu 100. Então, 100, dado do exercício, dividido por 50, que era o dado da equação, 2. Então, a razão de limitante dele é 2. O outro
era 100 gramas e na equação, e o exercício ofereceu 300. 300 dividido por 100, 3. Para o reagente A, a razão foi 2. Para o reagente B, a razão foi 3. Qual resultado é menor? 2. Portanto, o menor resultado, que era do primeiro reagente, seria o limitante. Ponto, parágrafo. Depois que você determina o limitante, todos os cálculos químicos são feitos a partir do limitante. Toda regrinha de 3 que você for fazer, você vai colocar o limitante de um lado e aquele que você quer saber do outro, certo? Ah, qual é a massa do produto X obtido? Limitante antes, produto X depois, certo? Beleza. Vamos fazer exemplos, muitos exemplos, para você ver isso na prática. E a magia da regra de Rubens está aqui, ó. Isso aqui é só uma padronização daquilo que a gente normalmente faz, sem precisar gastar um tempão fazendo as duas contas para saber quem é o limitante. A magia da regra do Rubens é, quando você determina a razão do seu limitante, você pode achar qualquer resposta direto, sem fazer regra de 3 nem nada. É só pegar a razão do limitante e multiplicar pelo dado da equação correspondente ao que você quer. E quando eu digo correspondente ao que você quer, é porque serve para todos. Serve para massa, serve para número de mol, para número de moléculas, para volume, qualquer um. É só pegar o dado da equação na grandeza que você deseja e multiplicar pela razão do limitante, certo? E aí já sai o resultado bonitinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro exemplo que eu coloquei para a gente praticar esses exercícios que envolvem excesso de reagente. Olha aqui, 100 gramas de NaOH reagem com 100 gramas de HCl. Lembra, né? Qual é o nosso padrão, ritual padrão? À medida que o exercício me oferece valor, eu vou marcando na equação. Ó. Então, para esse daqui, ele me deu 100 gramas. E para esse daqui, ele me deu também 100 gramas. E aí pergunta-se, qual a massa do sal formado? Quem é o sal formado? Se é formado, está no lado dos produtos. Isso aqui é água, então o sal só pode ser esse daqui. Então ele quer saber qual a massa dele. Muito bom. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a equação, conferir o balanceamento. Ela já está balanceada, né? Então, 1 Na, 1 Na, 1 Cl, 1 Cl, 2 Hs, 2 Hs. Já está balanceado. Todo mundo se lembra aí que o coeficiente do balanceamento, na verdade, é a proporção molar, né? Então, quer dizer que 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl, produzindo os compostos do outro lado. Beleza. Então, olha aqui. Como ele pediu massas, nós vamos até a tabela periódica. A massa do sódio é 23, a do oxigênio é 16, a do hidrogênio é 1. Isso daqui tudo vai dar 40 gramas. Aqui, hidrogênio massa 1, cloro 35,5, isso daqui tudo vai dar 36,5. Muito bom. E como ele vai perguntar sobre o sal formado, eu já vou colocar aqui também, ó, 23, 35,5, logo 58,5 graminhas. Beleza. Primeira coisa, eu preciso determinar quem é o reagente limitante, né? Deixa eu pegar aqui, bonitinho, para a gente fazer o limitante. Então, bora lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é a razão. Para o NaOH primeiro. Razão do NaOH vai ser, como é que a gente faz mesmo? Ó? Dado do exercício dividido por dado da equação. Para o NaOH, dado do exercício, uma massa de 100. Dado da equação, 40. 100 dividido por 40 vai dar 2,5. Essa é a razão, 2,5 é a razão para o NaOH. Faço a mesma coisa para o HCl, ó, razão do HCl. Dado do exercício, também 100. Dado da equação, 36,5. 100 dividido por 36,5 vai dar 2,7, mais ou menos. Certo? Não importa. Por que não importa? Porque, de toda forma, quem vai ser o menor? O valor menor é 2,5. Então, quer dizer que esse daqui é o limitante. Pronto, descobri o limitante. Logo, todas as continhas que eu fizer,
eu vou fazer considerando o limitante e comparando ele com quem o exercício me pergunta. Na letra A, por exemplo, qual foi a pergunta? Qual a massa do sal formado, né? Muito bom. Então, ó, o sal formado é o NaCl. Portanto, lembra como é que a gente monta a regra de 3 de todo o cálculo estequiométrico mesmo? Todos eles. Primeira linha é a definição que a equação te conta. Segunda linha é a pergunta que o exercício fez e que a gente anotou aqui em cima. Então, ó, por definição, eu sei que 40 gramas de NaOH são capazes de produzir 58,5 gramas de... Opa, peraí, deixa eu fazer isso aqui menorzinho, que eu tenho que fazer uma letra B ali ainda, né? Então não vai dar. Então, ó, 40 gramas de NaOH produzem 58,5 gramas de NaCl. Mas o exercício disse que haviam 100 gramas. 100 gramas do NaOH são capazes de formar quanto do NaCl? X. Aí o nosso X vai ser igual a 100 vezes 58,5, 5.850 dividido por 40. E aí, X vai ser igual a... Quanto que vai dar o X? 146,25 gramas. Beleza, achamos a resposta. Aí você vira para mim e fala assim, ué, mas você fez igual você faz todo exercício de cálculo. Eu vi as outras duas aulas, você fez o exercício de cálculo desse jeito. É claro, regrinha de 3. Todos os exercícios de cálculo funcionam assim, certo? Qual era a diferença? A diferença é que antes eu encontrei o limitante aqui, ó. A única diferença mora aqui. Antes de fazer qualquer cálculo, a gente acha quem? O limitante, certo? Beleza. Resolvemos a letra A. Espera aí, deixa eu pegar aqui para dividir e fazer a letra B. Letra B. O que a letra B pede? A letra B pede a massa do excesso. Muito cuidado. Ele não quer a massa que reagiu daquele reagente que está em excesso. Ele quer que a gente determine, após a reação, quanto daquele reagente que estava em excesso sobrou. Então, peraí, se esse é o limitante, quem vai ser o reagente em excesso? Ora, só pode ser esse, né? Todos aqueles que não são limitante são excesso de reagente. Beleza. Então, o que a definição da equação me conta? Me conta que 40 gramas de NaOH são capazes de reagir com 36,5 gramas de HCl, certo? Beleza. Mas, quanto é que nós temos no exercício mesmo? 100. 100 graminhas do mesmo NaOH são capazes de formar quanto? Não sei. Y. Vou colocar Y porque a gente já usou X, certo? Então tá. Y vai ser igual a 3.650 dividido por 40, né? Bom, isso significa que o Y vai ser igual a 365 dividido por 4, 91,25 gramas. Isso daqui é a nossa resposta? Não. Por quê? Isso daqui é a massa que efetivamente reagiu, mas a letra B pediu a massa do excesso. Então, para calcular o excesso é o que sobra, né? Então, eu pego tudo que eu tinha lá no início. Quanto que eu tinha lá no início? 100 gramas de HCl. 100 gramas de HCl menos 91,25. 100 menos 91,25 vai dar 8,75 gramas
de excesso. Pronto. Essa vai ser a nossa resposta. Certinho? Aí você vira para mim e fala assim, então é um cálculo normal, eu achei que a regra de Rubens ia trazer uma grande novidade, ia fazer as coisas ficarem muito mais fáceis. Ela vai, é simplesmente porque eu apliquei só a metade, certo? Qual vai ser o grande negócio, o grande segredo? O grande segredo está aqui, ó. Quando eu digo para vocês, deixa eu virar para cá, que a razão do meu limitante multiplicado pelo dado da equação já me dá a resposta direta, sem eu precisar preocupar em montar a regra de 3, saber se eu montei certo, se eu montei errado. Eu não preciso de nada disso. Quem é o meu limitante aqui no meu exemplo? Ó, no primeiro exemplo, o limitante foi o NaOH, certo? Qual foi a razão dele? O resultado da razão não foi 2,5? Então a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, esse é o 2,5, né? Bom, o que a letra A perguntou? Qual é a massa do sal formado? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, de laranja, eu vou escrever aqui do lado o resultado usando a manha da regra de Rubens. Massa do sal formado, o sal formado é esse, né? Como ele quer massa, 58,5. 2,5, que é a razão do limitante, direto, multiplicando aqui, ó, 2,5 vezes 58,5 vai dar 146,25. Olha aqui. Mesma coisa, né? Agora, a letra B perguntou o quê? Qual era a massa do excesso? Quem é que está em excesso? Quem está em excesso é o HCl, não é? Então, o que eu faço? 2,5 vezes 36,5. Quanto que dá 2,5 vezes 36,5? 91,25. Como ele pediu para calcular o excesso, é só pegar tudo que você tinha menos o que você gastou na reação. E isso se aplica para todas as grandezas. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir quantos mols de água foram formados nessa reação, eu precisaria montar a regra de 3? Não. Aplicando a regra de Rubens, nós chegamos lá fácil, ó. Quantos mols de água tem na equação balanceada? 1, né? Beleza, a razão não é 2,5? 2,5 vezes 1, 2,5. Formaram-se 2,5 mols de água. Não, mas eu quero saber quantas moléculas de água foram formadas. Então tá, 1 mol não é a mesma coisa que 6 vezes 10 dá 23? Então seria 2,5 vezes 6 vezes 10 dá 23. 2,5 vezes 6 dá 15. Então formaram-se 15 vezes 10 dá 23 moléculas de água. Agora sim a regra de Rubens começou a fazer sentido e ficar legal, né? Aí você me pergunta, quando é que isso funciona? Quando é que eu posso usar a regra de Rubens? Sempre. Todo exercício que tiver excesso de reagente, você usa essa primeira parte aqui para definir facilmente quem é o limitante. E depois, principalmente nas questões de marcar, você não precisa montar todo o esquema. Já pode aplicar a manha da regra de Rubens direto para achar a resposta, certo? Quer ver uns exercícios um pouquinho mais puxadinhos sobre isso? Então, ó, bora para o lado de lá, que tem mais exemplo para ver. Bora? Chegamos do lado de cá, mais 2 exercícios, exemplos bem bacanas sobre a regra de Rubens e os exercícios que envolvem excesso de rendimento. Bora lá, ó. Primeiro, aliás, exemplo 2, o primeiro dessa segunda parte. Calcule a massa de hidróxido de alumínio produzida pela reação de 500 gramas de sulfato de alumínio e 300 de hidróxido de cálcio. Então, ó, primeira coisa, aqui ele me deu uma massa de 500 gramas e aqui uma massa de 300 gramas. Né? E o que ele quer? A massa de hidróxido de alumínio. Ele quer a massa desse. Beleza, tranquilo, suave, né? Sossegado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, já que ele ofereceu massas e me deu a massa, eu vou olhar essa equação, ver se ela está balanceada e depois descobrir a massa das substâncias. Está balanceada a equação? Só de olhar para ela já sei que não está. Ó, 2 alumínios antes da seta, 1 alumínio só depois da seta. Nine. Então, olha aqui. Se aqui tem 2, aqui tem só 1, coloco um 2 aqui. E só para lembrar que eu já mexi, coloco um do lado de cá. Certo? Bom, agora eu poderia fazer o cálcio, né? Seguindo a ordem do macho, eu faria o cálcio. Mas
Eu não vou fazer o cálcio porque, olha só, eu já percebi que ao equilibrar o alumínio, o enxofre ficou pronto por tabela. Quantos enxofres tem aqui? 3, né? 1S vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 enxofres. Então, do lado de cá, eu preciso ter 3. Só tem um aqui, então 3 vezes 1, 3. Agora, olha o que aconteceu com o cálcio. Viraram 3 cálcios. Aqui tem só um, portanto, preciso de 3 aqui também. Confere os hidrogênios, confere os oxigênios, vocês vão perceber que está tudo igual. Então, agora sim a equação está balanceadinha, certo? Como o exercício falou em termos de massas, eu preciso calcular a massa das moléculas. A massa do sulfato de alumínio, 342. A massa do hidróxido de cálcio, ó, o hidróxido de cálcio em si tem uma massa de 84. Mentira. 17 vezes 3, quanto vai dar? Vai dar 222, né? Deixa eu olhar aqui, conferir. 74 vezes 3, aí sim, 222. Então, a massa disso daqui tudo é 74. Como são 3 mols, 3 vezes 74, 222. Beleza? 222. Como ele pediu a massa disso daqui, beleza, vamos calcular a massa disso daqui, né? Eu já tenho ela pronta, vou deixar aqui bonitinho, ó. Isso daqui tem uma massa de 78, como são 2 moléculas, 2 vezes 78, 156 gramas. E a massa do sulfato de cálcio não será necessária. Por quê? Porque o exercício não perguntou nadinha a respeito dele. Se você quiser calcular e tal, bacana, para deixar tudo bonitinho, fica a seu critério, mas não é necessário. Muito bom. Agora, não vou precisar disso aqui não. Vou precisar do vermelhinho. Cadê o vermelhinho? Está aqui, ó. Beleza. Eu vou fazer o quê? Vou calcular as razões. Primeiro, a razão para o Al2, SO4, 3. Como é que a gente calcula a razão mesmo? É sempre o dado do exercício dividido pelo dado da equação. O dado do exercício foi 500 gramas de sulfato de alumínio. 500 dividido por o dado da equação, 342. 500 dividido por 342, quanto que vai dar isso aqui? Rapidinho, vai dar 1,46. 1,46. E do lado de cá, a gente tem a razão do CaOH2. De novo, dado do exercício, 300 dividido pelo dado da equação 222. 300 dividido por 222. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 1,35, mais ou menos. Tá? Qual resultado é menor? O menor resultado é esse. Portanto, esse aqui vai ser o nosso limitante. Beleza? Batuta? Bom também. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Agora é resolver o exercício. Concorda comigo que ele fez uma perguntinha só? Qual a massa do hidróxido de alumínio produzida a partir dessa reação aí? Bom, o que eu sei? Eu sei que o limitante é o CaOH, cuja massa na equação balanceada é 222. Então, eu quero relacionar esse limitante com esse composto a ser produzido. Então, ó, nós sabemos que 222 gramas de CaOH2 são capazes de produzir 156 gramas de AlOH3. Mas, qual era a massa que o exercício tinha oferecido para esse hidróxido de cálcio mesmo? 300 gramas. Então, 300 gramas do mesmo hidróxido de cálcio produziriam Cs. Aí o meu Cs vai ser igual a... Multiplicando isso aqui tudo cruzado, nosso exercício vai dar 210,8 gramas de hidróxido de alumínio AlOH3. Certinho? 210 gramas de hidróxido de alumínio. E essa é a nossa resposta. Pronto, terminamos o exercício. Certo? Simples assim. E se fosse para a gente aplicar a manha da regra de Rubens, o que ia acontecer? Olha que bacana, ó. A razão do limitante foi 1,35, certo?
Quanto que daria 1,35, que é a razão, vezes o dado da equação balanceada? 1,35 vezes 156 daria 210,65, alguma coisa assim. 210,6 gramas. Ou seja, está aqui, ó, de novo, bonitinho. Por que não deu igual? Essa regra não é tão regra assim. Não, de boa. Por que ela não deu exatamente igual? Porque eu não coloquei a divisão total, né? Aqui era 1,35129. Então, essa aproximação aqui é perfeitamente cabível. Aliás, sendo esse um exercício de marcar, provavelmente a alternativa seria 210 ou 211. Ela não seria 210,8. E ela também estaria com o famoso aproximadamente. Beleza? Tranquilo. Fácil, tão fácil, parece química. Olha o último exemplo, ó. Sobre a reação de 100 gramas de MgCO3, carbonato de magnésio, com 75 gramas de ácido fosfórico, dê a massa do fosfato e o volume de CO2 liberado. Opa, legal, apareceu uma coisa diferente aqui, ó. Bom, o que o exercício ofereceu? Desse aqui ele ofereceu 75 gramas, desse aqui ele ofereceu 100 gramas. Muito bom. O que eu olho primeiro? A equação está balanceada ou não? Nada de balanceada. Por que eu sei que não está? Um magnésio aqui, 3 magnésios de cá. Então, automaticamente, eu já venho aqui, ó, 3 mgs, 1 mg. Mas olha só, quando eu organizei o mg aqui, ó, automaticamente o P também ficou organizado. Quantos P's tem aqui? 1 vezes 2, 2, vezes 1, 2. 2 fósforos. Então, do lado de cá que tem 1, precisa de 2. Certo? Beleza. Agora aqui, ó, carbonos também já estão arrumados. 3 carbonos antes, aqui tem 1, portanto, 3 carbonos depois. E as águas, só para fechar, 6 hidrogênios, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem 2, portanto, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, né? Olha só, a letra A, vamos achar as massas agora, né? A massa do ácido fosfórico como um todo é 98. Como tem 2, aqui vai dar 196 gramas, certo? Aqui, ó, 48 com 12, 60, mais 24, 84. Como são 3, 3 vezes 84 vai dar 252? 252. Porque 3 vezes 8, 24, mais 3 vezes 4, 12. Isso. Muito bem. O que ele perguntou? A massa do fosfato produzido. Então, eu tenho que achar a massa disso daqui, ó. Aqui tem 95 vezes 2, 190. Aqui tem 24 vezes 3, 72. Então, 1 vezes isso tudo dá 262 gramas. Olha aqui. Nesse aqui, eu não vou calcular a massa, porque sobre o CO2 vai ser pedido o volume. E aí você concorda comigo que qualquer substância gasosa tem um volume de 22,4 litros por mol. Como eu tenho 3 mols, 3 vezes 22,4 vai dar 67,2 litros, tá? Muita atenção com as unidades. Às vezes você monta tudo bonitinho, faz tudo lindinho, mas erra por questões de unidade. E não pode errar a unidade, né, gente? Nós estamos à beira do vestibular, à beira do Enem. Não pode. Bom, primeira coisa a fazer, razão. Razão do ácido fosfórico, H3PO4. Qual foi o dado do exercício? 75, dividido por dado da equação, 196. Quanto que vai dar isso aqui? Meu Deus, eu acho que eu tenho ele aqui. Tem ele aqui, ó, bonitinho. 0,382. 0,382. Númerozinho, hein? Que delícia. Agora a mesma razão para o MgCO3. Muito bom. Dado do exercício para o MgCO3, 100. Dado da equação para o MgCO3, 252. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 0,36. Mais ou menos isso.
Não é assim? Ah, não. 396. Beleza. Faz toda a diferença esse 9zinho ali, né? Quem vai ser o nosso reagente limitante nesse caso? Ah, o menor. Ah, verdade, o menor é aqui, né? Aí você fala assim, nossa, mas é tão pequena a diferença. Ah, e se eu tivesse escolhido o outro? Tinha feito errado. Né? Não importa se é por 1 milhão ou se é por um pouquinho. Não importa se é pouco pênalti ou se é muito pênalti. Se marcou, é pênalti, né? Ai, saudade de futebol. Fala sério. Aliás, saudade de futebol, saudade da muvuca, saudade da aglomeração, saudade da galera reunida. Ai, corona. Mas enfim, bora lá. Beleza, achei o meu limitante, vou resolver a letra A. O que a letra A pede mesmo? A massa do fosfato. Quem é o fosfato produzido? Ai, meu Deus. Se é produzido, depois da seta, né? Quem é o único que tem fósforo depois da seta? Esse aqui, ó. Então, o que eu sei comparando o limitante com aquele que o exercício me pediu? Eu sei que 196 gramas de ácido fosfórico, H3PO4, são capazes de produzir 262 gramas de Mg3PO4, 2. Eu quero saber, com a massa que o exercício me forneceu para o limitante, que é de 75 gramas, quanto que eu produziria disso daqui? Beleza. Agora é só multiplicar isso aqui cruzado, né? 75 vezes isso, dividido por isso. E fazendo essa conta todinha, vamos fazer a conta aqui de cabeça. Olha, tudo isso vai dar 100,25 gramas de fosfato de magnésio. Ok? 100,25 gramas de fosfato de magnésio. Pronto, calculamos a letra A. Mas o exercício pede para a gente resolver também uma letra B. Né? Pede para a gente resolver uma letra B. E a letra B, ele pergunta qual volume de CO2 foi liberado nesse processo. Ah, bacana, olha aqui. O que eu sei por definição, mais uma vez? Por definição, a equação me conta, a equação sempre vai te contar uma linha da regra de 3, que 196 gramas do ácido fosfórico conseguem liberar ou produzir 67,2 litros do CO2, certo? Então vem aqui, ó, 196 gramas do H3PO4 conseguem liberar, produzir 67,2 litros de CO2, né? Agora, qual era a massa que o exercício tinha oferecido para o meu limitante mesmo? 75 gramas do mesmo ácido fosfórico produzirão Y. E o meu Y vai ser igual a... quanto que vai dar isso aqui? Vai dar mais ou menos uns 25, né? 25,7 litros. Beleza? Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Litros de quê, né? Eu acho importante colocar sempre a unidade do que você está calculando, certo? Beleza. Vamos aplicar a manha da regra de Rubens para ver como nós chegaríamos nesses mesmos resultados sem fazer essa contaiada toda? Olha aqui, o que é importante? Importante é que primeiro a gente fez a determinação de quem? Do limitante. Aí, ó. Não precisa entortar também, não, né? Fiz a determinação do limitante. Achei o limitante, pronto. A razão do limitante não era 0,382. O que eu queria na letra A? Não era a massa do fosfato produzido? 0,38 vezes 262, 100,2. Eu quero saber o volume de CO2. Tá bom. 0,382, que é a razão do limitante, vezes o volume proporcional da equação balanceada, 0,382 vezes 67,2 vai dar 25,67 mais ou menos, que é basicamente a mesma coisa. Ou seja, toda vez que tiver um exercício que tem excesso de reagente, e se o exercício não te contar
com as letrinhas, que tem excesso. Como que você vai saber que tem excesso? Lembra no início da aula eu já falei. Exercício que oferece para você valor de 2 ou de todos os reagentes, provavelmente é excesso. Essa é a manha, tá? O exercício te deu massa, ou te deu valor para todos os reagentes, desconfie, porque provavelmente alguém vai estar em excesso, mesmo que o exercício não fale nada. Ah, eu acho que tem excesso. O que você faz? A razão para achar o limitante, usando a regra de Rubens. Se por acaso você aplicou a razão e deu igual, dividir isso aqui e aquele lá deu igualzinho. Então quer dizer que os dois estão na proporção estequiométrica, não há excesso de ninguém, tá bom? Aí você pode usar qualquer um deles. Ok? Belezinha? Galera, cálculo estequiométrico não tem outro jeito. É prática, prática, prática. Então, exercício, 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 tá bom? Sempre. Belezinha? Fechou então. Por hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, gostou? Te ajudou? Videozinho aqui fez os cálculos serem um pouquinho mais fáceis para você. Curtiu a regra de Rubens, que é esse que vos fala? Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, ativar o sininho e tudo mais, porque isso é muito importante para fazer o Química Linda crescer, tá certo? Então, muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Aliás, não se esqueçam, dúvidas, mágoas, anseios, questionamentos, taca nos comentários. Que matéria você gostaria de ver aqui no canal que ainda não tem aulinha destrinchando tudo aquilo, deixando aquilo muito simples? Que matéria você quer ver no Química Linda? Taca nos comentários, beleza? Então, por hoje é só, ficamos por aqui. Beijo, fui!